eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Lemos aqui no versículo 15 que dá para nós, aqueles que creem, dá para andar como sábios, não como nécios, é o que a Bíblia diz. Se está pedindo isso, é porque o que crê passa a ter condições de viver isso, andar como sábio e não como nécio. Quem são esses? Aqueles que passaram a crer em Jesus, que a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Amém? E a Bíblia afirma que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. E se podemos, podemos, amém? É o que a Bíblia está falando. E a revelação bíblica, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. A palavra é o quê? A vontade de Deus, a revelação de Deus, os mistérios de Deus, o mistério da vontade dEle, que ninguém sabia. O mistério da vontade dEle, ninguém sabia. Ele decidiu para nós em Cristo Jesus. E continua querendo revelar a vontade dEle. E a Bíblia diz que a humanidade perdida sem Deus, é o que a Bíblia fala, porque vivendo sem Deus, separado de Deus, sem esperança, sem a vontade de Deus em suas vidas. E a Bíblia revela muito bem isso na carta aos Efésios, capítulo 2, quando vai falar que antes, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, por natureza filhos da ira, influenciados por Satanás, seguindo o curso desse mundo, é o que nós estamos vendo. Então, por causa disso, aí revelando a sabedoria humana, uma loucura, só disputa, só guerra, só coisas horrorosas, e sendo influenciados, que entra no ouvido, estamos vendo, estamos ouvindo, e vai entrando, e vivendo sob a influência desse mundo perdido em trevas. Mas Deus, encontramos em Cristo a verdadeira sabedoria, amém? Para andar, e dá para andar nela. E a Bíblia diz que a igreja é a sabedoria de Deus na terra. E a Bíblia diz que nós somos a sabedoria dele e recebemos o espírito de sabedoria. Amém? O espírito de sabedoria não tem como separar a fé de Jesus, não tem como separar a fé do Espírito Santo, não tem. Onde existe uma fé que foi gerada pela palavra, todas as riquezas da graça de Deus se encontram. Amém? Onde tem uma fé salvadora, tem a sabedoria de Deus. Porque o Paulo orou que eles recebessem o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Então recebe, claro que recebe. Quem fala assim, eu creio em Jesus, existe uma nova vida nessa pessoa. Amém? E ele quis o quê? A maior maravilha que aconteceu para a humanidade foi Deus revelar a vontade dele. Deus quis se manifestar, revelou o amor dele, o poder dele sobre-humano, amém? Para nos dar essa salvação. E a salvação de quê? Da nossa alma, amém? Da nossa alma. Ele me capacitou e capacita qualquer um
a enxergar uma alma eterna. Amém? Enxergar um espírito eterno. Enxergar uma matéria que vai ter um fim. A Bíblia diz assim, tudo passa. Então, tudo passa é o quê? Tudo é temporal, é passageiro. Aqueles que se encontram em total vigor nesse exato momento, cheio de saúde, cheio de dinheiro, ele vai perder até a vontade de comer se ficar velho. Tudo passa. Tudo passa. Mas a Bíblia diz assim, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então é saber que tudo passa, quem está em posição, em posições, em cargos extremamente importantes nesse exato momento, vai ter um momento que não vai, se ficar velho, não vai nem sair do quarto, que não tem força para andar. Tudo passa. Amém? Mas o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer Ele e herdar dele a vida eterna. Nós temos uma alma eterna. Amém? E a fé faz eu enxergar agora essa alma eterna. Para que eu enxergando essa alma eterna agora, eu não valorizo mais como eu valorizava aquilo que vai passar. Eu coloco aquilo agora que é eterno em primeiro lugar. Amém? Essa é a iluminação do entendimento. E luz é isso. Está ligado à pureza. Amém? Luz é que é para eu enxergar. Para enxergar isso agora. Que o propósito da fé, 1 Pedro 1,9, a salvação da nossa alma. Amém? Quem passou a enxergar dessa maneira? Que a matéria, o que nós estamos vendo, já está se acabando e tem um fim já determinado por Deus. E pode ser agora. E pode ser agora. Mas temos uma alma doente que não tinha cura e o Senhor providenciou a cura para nós vivermos essa cura agora e depois preservar ela eternamente morando com Ele. Amém? Isso é a visão do Evangelho, é o mistério da vontade dEle. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida é eterna. O que o homem cria é temporal, é passageiro. Deus criou a oportunidade de tomar posse dessa vida. Amém? E eu quero. Salvação, e a Bíblia diz, ela fala fala assim para mim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com a presença do Espírito e com esse entendimento, só está pedindo isso porque o Espírito sabe que agora eu estou preocupado com a minha alma. Por isso que me pede. Porque agora mudou. Não vai pedir isso para quem não está preocupado com a alma, com a vida eterna, com algo que é eterno. O Espírito Santo pediu para a igreja que passaram a quê? A se preocupar com a eternidade. Então, são pessoas que já tomaram posse da salvação, porque desenvolver a vossa salvação. Então, é alguém que já se encontra salvo e sabe o que é isso, porque agora essa pessoa vai colocar a alma em primeiro lugar. Amém? Porque entrou nela algo que nunca teve no mundo e não tem. A vontade de morar com Deus, a vontade de estar presente com Ele, enxergar o outro ser humano assim, enxergar uma alma eterna lá, não aquele corpo que está se acabando, não a matéria, mas enxergar alguém que tem uma alma e o destino dela é o céu de glória ou o inferno. Agora o salvo sabe disso, amém? E ele quer, o que o Espírito Santo requer de nós, espera do cristão, é uma preocupação sobre-humana com a alma, para proteger ela, amém?
A minha vontade, tudo desse mundo e a minha vontade também na carne, me manteve o tempo todo doente a minha alma. Mas a Bíblia diz que essa nova vida em Cristo cura. E quando eu sinto a cura, eu não quero mais a doença. Eu não quero mais a doença, eu não quero mais o câncer. Eu fui curado. Então eu não quero mais nada daquilo que vai afligir a minha alma. Então o Espírito Santo falou, tem mais coisa, tu já está se sentindo bem, mas tem mais coisas que eu quero tirar, porque tu vai se sentir cada vez melhor. É tipo preservar, é tipo permanecer no amor, é tipo permanecer na santidade. Isso é permanecer na santificação. Desenvolvei a vossa salvação. Tem algo a mais. A vossa salvação com temor e tremor. Por quê? E o motivo? Porque é Deus. É Deus que agiu. É Deus que opera isso. É Deus que opera o querer. Agora eu quero. Aí o mérito não é meu. Agora eu quero. Eu quero limpar minha alma. Eu quero meditar na palavra. Eu quero orar. Eu quero pregar. Eu quero saber mais das revelações dele para a minha vida. Eu quero. Quem operou isso? Ele. A Bíblia não foi eu que quis, não foi o pastor que gerou isso em mim. Eu não tinha como, e ninguém. Deus que fez isso. Porque é Deus que opera. Amém? Tanto o querer, acordar de manhã e querer, aquilo que eu pratico agora, Deus que operou. Amém? Deus que fez eu querer. O amor dele, o poder do amor entrou. É um poder sobre-humano que gerou, e através do quê? Que Tito vai falar? Pela palavra pregada. Fez isso por causa da palavra, a espada do Espírito. Porque aqui tem Espírito e vida. Então foi Deus que agiu pela graça. Eu nem pensava em querer, ele fez eu querer. Ele que fez Paulo amar ele. Paulo perseguia a igreja, depois passou a amar a igreja e querer trazer mais pessoas para ser igreja. Quem gerou isso? Não tinha como ser gerado, porque homem nenhum tem essa capacidade. Mas essa capacidade, não que Paulo fala, não que nós somos capazes, mas essa capacidade vem do Senhor. Amém? Vem do Senhor. Quando está acontecendo, é o Senhor que está agindo. Não é mérito do homem. E a Bíblia fala o quê? O pastor vai falar o quê? Que nós estamos sempre de bom ânimo. Quem fez isso? Quem fez isso? Alguém que está sempre de bom ânimo, passando o que passaram. Amém? Por quê? O motivo? Porque andamos por fé e não por vista. Amém? O mundo invisível toma conta. Andamos por fé. Quem me guia? A fé. Praticando as obras da fé. Andamos por fé, estamos de olho no invisível. Não estamos de olho no visível. O mundo invisível tomou conta deles. E não por vista, não é aquilo que eu vejo que me prende. É que eu não vejo. E isso é para nós. E quem fez isso com eles? Quem fez isso? Quem gerou essa fé? A Bíblia diz que a fé sai de Jesus. Sai de Jesus e vem entrar dentro. E a palavra fica guardada, é claro, onde tem a fé, a palavra está bem guardada lá. A palavra está lá, a vida também está lá. O amor está bem lá. O poder de Deus, a força do poder dele se encontra lá. Não teme mais nada. É isso que acontece em Cristo Jesus. E agora eu quero que a salvação da minha alma, que é eterna,
E eu não vou abrir mão de proteger ela. E Deus tem me revelado mais coisas. E eu estou precisando de mais ainda. A cada dia eu preciso mais do agir dele na minha vida para enxergar isso com mais clareza. Amém? Porque não tem fim. Só vai terminar quando tiver já com o corpo glorificado lá junto dele. Enquanto estamos aqui, tem passo. Tipo assim, o Paulo deu graças a Deus pela a igreja dos Tessalonicenses, por quê? Eu dou graças a Deus porque vocês escutaram quando eu falei com vocês e vocês receberam a palavra como palavra de Deus e na verdade e não de homens. Está entendendo, irmão? Então, em nome de Jesus, pela fé, eles enxergaram pela fé. Não enxergaram o homem Paulo falando, enxergaram Deus falando com eles. Amém? E aí isso vai acontecer na vida de qualquer um que enxergar desse jeito. Amém? E tem como o Espírito Santo faz a obra, ele tira de dentro de nós o que tem que tirar. Ele acrescenta. A Bíblia diz assim, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele ouve. Se sabemos que ele ouve, sabemos que vamos receber. Amém? Segundo a vontade dele. Para que eu vou orar? Lei do amor. Vou orar, vou falar com Deus o quê? Eu vou falar com Deus o que eu tenho que pedir, tem que estar assim, ó, ligado, sabe o quê? Ele tem que perceber que eu quero glorificar o nome dele. Ele tem que perceber que eu quero glorificar mais o nome dele e que eu quero abençoar mais as vidas perdidas para trazer elas para Cristo. Ele tem que perceber isso, senão a Bíblia diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Tu não está pedindo para isso. Mas se pedir segundo a vontade dele, para ele ser glorificado e as vidas serem abençoadas através de nossas vidas, já recebeu. E com isso eu vou protegendo a minha alma, porque no exercício da fé, andar, né, os sacerdotes, depois que escolheram os diáconos, e a Bíblia diz que o número de discípulos crescia em Jerusalém, e a Bíblia diz que até os sacerdotes, a Bíblia diz que obedeciam à fé. Obedeciam à fé. Então, para obedecer à fé, não ser mais insensato, é entender qual é a vontade do Senhor. Isso é obedecer à fé. Não ser remindo o tempo, por quanto os dias são maus. A Bíblia diz tudo para nós, os dias são maus, está trabalhando o diabo trabalhando para desviar, não deixar ninguém falar essa verdade. O diabo está trabalhando, é claro, com o meu consentimento, porque a Bíblia diz que se alguém for tentado, não diga de Deus é tentado, mas nós somos tentados por causa dos nossos desejos. Não é o diabo, não, o diabo age depois. Amém? Então eu sou tentado todo dia, eu quero desviar minha mente. O mundo quer me tirar minha mente do foco. Mas a Bíblia diz que tem como não permitir isso, com a ajuda do Espírito Santo, colocando todas as armaduras. Amém? Abre a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses. Glória a Deus. Diz assim no 7, 1:7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Quando? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé
com poder. As cartas, nós lendo a carta, não tem como a inatividade. O Espírito Santo deixa a gente ativo, meditando nos conselhos, meditando em cada momento de não andar mas como sábios. Então tem como, em qual situação? Em todas, o Espírito de sabedoria me usando quando eu for conversar com o Tiago, quando eu for falar no trabalho, seja lá o que eu for resolver, o Espírito de sabedoria que tem uma alma eterna ali. Palavras, a Bíblia diz, temperada com sal. Temperada com sal. A preocupação caminha para que os outros, quando escutem, vejam um poder sobre-humano em nós, não com malícia, não com ira. Desenvolver, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito de sabedoria, a nova vida se encontra. Então, eu tenho que desenvolver. E para que a reunião? Para quê? Para que haja esse desenvolvimento. Para que eu vou numa academia? Eu não vou numa academia. Ninguém vai numa academia para ficar mais fraco. Ninguém vai para uma academia para ficar sem músculo, para perder a força. E aqui foi para quê? Só porque eu tinha que vir? Não, quem está falando é o Senhor. Falou há 2000 anos atrás e continua falando para você e para mim assim: olha, acorda amanhã. Tu escutou a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra regenera, a palavra traz vida, a palavra gera uma nova criatura, porque o Espírito Santo usa a palavra. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ouça o que o Espírito diz. Então, quem está falando? Quem está falando? Cadê o Espírito? Quando João falou isso, cadê o Espírito? Mas estava ali o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que gera uma nova criatura, estava presente ali. Ouça o que o Espírito diz, não é para esquecer, não é para depois, como se não tivesse escutado nada. Ouça, presta atenção, não sabemos do dia de amanhã. Então é hoje, porque a luz tudo revela, porque diz as Escrituras, desperta o que está querendo fazer, desperta tu que dorme. Então o Espírito Santo falou, tem gente dormindo, quem vai acordar? O Espírito desperta quando você revelar o pecado. Tu está falando assim, desperta, tu não está vendo para onde tu vai agindo dessa forma? Não sejais insensato. Então, quem não quer saber a vontade do Senhor não passa de um louco, um insensato. Quer que a alma sinta prazer, quer se sentir bem a alma, quer sentir a alma com poder, quer sentir que está curado, quer sentir a verdadeira paz, quer sentir a verdadeira alegria. Não seja insensato, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, quando tu está na vontade do Senhor, tu está na verdadeira paz. Quando tu está na vontade do Senhor, tu está na verdadeira alegria. O prazer real, o bem-estar real da alma se encontra quando eu me encontro na vontade de Deus. Isso é a Bíblia, porque eu estou na sabedoria de Deus. Ninguém está sofrendo quando alguém fala assim, pô, mas que atitude sábia. Tu não fala disso de alguém ruim, tu não diz isso quando alguém está fazendo algo mal, mas que atitude sábia tu está exaltando. Mas isso é maravilhoso quando ele fala para nós, essa é a atitude sábia, fazer a minha vontade. Estar em minha vontade é estar com a alma descansada. Eu duvido você, na minha vontade, você passar por inquietação, você passar por perturbação na mente. Eu duvido você, na minha vontade, você ter depressão.
Eu duvido você ficar murmurando e inquieto, você na minha vontade. Na minha vontade é paz. E isso revela o quê? Um sábio agindo, o verdadeiro sábio. E a Bíblia diz que a igreja é a sabedoria de Deus. Então, ficar fora da vontade de Deus significa que eu não passo de um insensato. E a Bíblia diz que isso levar uma vida inútil. Uma vida inútil, é claro, eu estou maltratando a minha alma. Mas Ele fez com que isso pudesse acabar. Amém? E eu creio em nome do Senhor Jesus. O Senhor me despertou mais com essa palavra. Falou assim, desenvolva mais a salvação da tua alma. Porque é eu que opero em você tanto querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. Homem nenhum pode operar isso. É Ele. E como é que Ele opera? A motivação. Qual é a causa? Amor. Amor. Foi o amor que agiu, para que eu pudesse querer. E quando a gente faz por amor, ninguém segura a gente. Ninguém segurou Jesus, porque o poder do amor estava nele. E a Bíblia afirma, por causa disso, o poder do amor na igreja, ele declarou, não interessa o tempo que passar, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por que, Senhor? O poder do amor está nela, não dá para parar. O poder do amor está a verdade purinha, está a pureza de Deus. Quem vai parar isso? Não consegue. Não temo um homem que só pode matar o corpo. Só pode matar o corpo. Teme aquele que tem um poder sobre-humano de matar o corpo e jogar a alma no inferno. Mas eu não preciso me preocupar, que ele diz que só vai fazer isso com aqueles que desobedecem o Evangelho e vai rejeitar ele. Mas ele diz que quem crê nele, se render à vontade dele, ninguém toca nessa alma. Vai morar com ele eternamente. E já já eu quero sentir isso cada vez mais. Sempre, por isso estamos sempre de bom ânimo. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? O Senhor tem me revelado, e eu creio que chega, a qualquer momento eu vou, em nome de Jesus, estou procurando já algo mais tranquilo para mim. Ele não quer que eu acabe os dias que eu tenho com Ele me matando. É Ele. Ele falou, eu tenho uma missão contigo e tu tem que cumprir. E tem que ser do meu jeito, não do meu. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É boa. Apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto agora, baseado na fé espiritual. Para quê? Para quê? Para que podeis experimentar, desfrutar da vontade dEle. Para poder o quê? Experimentar, desfrutar. É tipo quem eu gostei muito, comendo algo que é maravilhoso, doce, que não é isso? Não, experimentar, para que podeis experimentar. Viver na vontade dEle significa a alma quieta. Experimentar, qual seja, sentir a verdadeira satisfação na alma. É isso que o mestre disse quando quis falar, quando disse, no último dia, no grande dia, disse, quem tem sede que venha a mim. Foi isso que ele quis dizer. Aonde? Sede como? Não, a gente continua tendo sede. Ele quis falar na alma. Quem comeu o pão que eu der, nunca mais terá fome. Quem beber a água que eu der, nunca mais terá sede. Significa alma sossegada, em paz. A inquietação acaba. Por isso que um homem revela, para que ao conselho desse homem, tem que estar muito cheio do Espírito,
com a vontade de Deus, aconselhou, a Bíblia diz que eu passo a amar Ele sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, algo aconteceu dentro da minha alma para que eu pudesse viver assim. Mudar desse jeito. Eu colocar Ele em primeiro lugar em tudo. A igreja colocou Ele em primeiro lugar em tudo. Como pode acontecer isso? Mexer nesse homem interior aqui de uma tal forma, transformar, gerar uma nova criatura. A Bíblia diz que é por causa dessa palavra. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quem quer, é a fé que faz isso. A fé em quem? Em Jesus, que Ele está vivo, amém? Ouça que o Espírito está falando comigo, está falando agora comigo, falando agora de novo comigo, amém? Eu estou bem escutando, e a vida também. Quando tu prega para alguém, tu está pregando para você, tu está se fortalecendo, porque é um desenvolvimento constante, e quem operou isso, aí você sabe, quando você quer, tu está inclinado para fazer algo, tu sabe quem está te motivando. Se eu quero proteger a minha alma agora, a Bíblia fala assim para mim, Jesus, eu que operei isso, o que você quer? E a Bíblia é maravilhosa que Ele opera o querer como realizar. Então, todo dia, quando eu acordo, eu me coloco para fazer isso. O que eu quero, eu faço. É isso? Vocês também? Nós acordamos querendo algo, revela logo o que nós queremos. E nós imediatamente colocamos isso em prática, ou não? Quem aqui é diferente? Não tem robô aqui, então todo mundo é igual, é isso? Se acordarmos amanhã, vai ser revelado o que eu quero e vai ser revelado que eu vou colocar isso em prática. Mas o bom de acordar com Jesus é que tu já acorda com Ele na tua frente e Ele é o teu Senhor. Aí tu lembra que Ele que gerou o querer e o efetuar vai ser uma realidade. Quem está vivendo isso? E com isso eu revelo que eu estou desenvolvendo a minha salvação. Amém? Cheguei no trabalho, tem que ser do jeito dele. Vou falar, tem que ser do jeito dele. Cheguei em casa, tem que ser do jeito dele. Tem que lembrar o que ele quer. Não ser insensato, mas eu quero é saber como viver com todos. Porque ele me ensina a viver com todos, porque o que vem de lá, tu sabe com quem tu está conversando. Ele te dá sabedoria para falar o que tem que falar. E com isso, se não tem o Espírito, como é que eu vou começar a falar dos mandamentos? Não, tem que levar para a cruz. Mas se já está na cruz e revelar que está na cruz, aí eu já levo para as cartas, para dar um pulinho ali. E assim nós vamos falando do jeito que ele quer. E isso revela uma atitude sábia, temperada com sal. Amém? E com isso eu estou desenvolvendo a minha salvação e ajudando os outros. E vai sendo revelado o que eu quero, vai sendo revelado que ele está operando o querer, ele está agindo na minha vida. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. É revelado mesmo que a bebida alcoólica causa contenda? É revelado? O mundo também está uma verdadeira cachaça, que só gera contenda na internet, está deixando todo mundo doidão. Então sai daí, deixa isso, e a Bíblia diz assim, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Tem contenda ali? Sai. Mas enchei-vos do Espírito, deixa ele encher. Quanto mais eu quero desenvolver, revela que eu quero desenvolver a salvação com temor e tremor, mais eu sou preenchido com essa sabedoria em abundância. Que seja uma realidade em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Se Ele falou que dá. Agora, Pai, sou eu que está aqui no meu coração.
Em nome de Jesus, se eu quero, sabe quem fez essa obra? Ele. Se eu estou realizando, sabe quem fez essa obra? Ele. Eu posso, nessa revelação, falar com Deus agora: Senhor, eu não estou sentindo essa obra na minha vida. Então eu me rendo ao Senhor nessa noite. Foi o Senhor que falou comigo, porque a vontade dele é maravilhosa, que ele está falando, sabe com quem? Comigo, está falando contigo. Se você não tem enxergado, essa noite ele falou assim: vou revelar quem é você mesmo. Isso é uma maravilha. Sabe que dia nós iríamos nos enxergar? Nunca. Mas aí ele fez assim, ó, acendeu a luz e o espelho para nós nos enxergarmos. E eu tenho que falar, sabe o quê? Obrigado, Deus. Nunca, o Senhor me chamou de trevas, eu nunca ia me enxergar. Só o Senhor, pela sua misericórdia, para fazer eu lhe enxergar e me enxergar e passar a te amar. Não tinha como. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero. Está sendo realizado. Ele que opera isso tudo. Então, em nome de Jesus, com isso eu sei qual é a minha condição. E pode ser dada. Em nome do Senhor Jesus. Porque todos que se prostraram diante do Senhor, e a Bíblia revela que ele só resiste um grupo, aos soberbos. Mas a Bíblia afirma, a graça deles está com os humildes. Então não é vergonhoso ser humilde. Revelar humildade, se render a Deus, significa qual o nome? Sabedoria. Amém? É nesse momento que eu também não quero ser o quê? Insensato. Eu quero ser sábio e saber que quanto mais eu me humilho diante dele, mais eu recebo da graça dele. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.